E o campeão é na Rádio Observador, edição desta segunda-feira, pós-derby de Lisboa, como dizia bem o João Miguel Santos. Eu sou o João Costa e Silva e ontem, em Alvalade, bastou um golo para o Sporting vencer o eterno rival, Benfica. Lançamento para os Leões, que anda já a colocar em Óqueras, atenção, já passou por Tomás Araújo, grande área, e Óqueras faz o passe, olha, cantada para o gol! Relato do Miguel Cordeiro e do André Maia. O Sporting assume a liderança do campeonato, ainda que em igualdade pontual com o Futebol Clube do Porto, ambos com 40 pontos. O Benfica atrasa-se na corrida, mantém os 38 pontos que tinha à partida desta jornada 16. Vamos à análise. Hoje contamos com Gabriel Alves, Augusto Inácio e João Pinto. Muito bem-vindos. E vou começar pelo João Pinto, adepto do Benfica. João, ontem estiveste no estádio, uma primeira parte em que o Sporting dominou, o Benfica não conseguiu criar as oportunidades que queria. E quero-te perguntar a que é que se deve esta exibição mais pobre do Benfica. E ainda ontem, na edição do campeão, falávamos da questão de Pavlidis ou Amdouni. Foi esse um dos principais problemas do Benfica ontem? Não, olá, boa tarde. Não, acho que não foi a questão do ponta de lança. Foi a incapacidade técnica dos médios do Benfica conseguirem sair da pressão do Sporting na primeira fase de construção. O Florentino falhou muitos passes, o próprio Osnes não teve muito regular. O Cockchu jogou depois melhor na segunda parte como número 6 do que jogou na primeira como 8. E, portanto, acho que a dificuldade do Benfica foi essa, em conseguir sair da pressão do Sporting e depois, claro, golos. O Benfica, no momento em que esteve por cima do jogo, não teve um ponta de lança que conseguisse transformar as ocasiões em golos, e o Sporting, quando esteve por cima do jogo, acabou por aproveitar uma boa oportunidade, teve algumas e aproveitou uma e marcou. Acho que foi um jogo equilibrado, que dividido até, nos momentos em que tiveram os dois por cima, mas acho que o Sporting ganha com justiça e é um jogo que não muda muito o campeonato. Sim. A única coisa que faz é que realmente tira o Benfica do primeiro lugar, mas pronto, o Natal foi nosso. Ninguém nos tira o Natal. Isso ninguém vos tira. E dizer também, João Pinto, o Bruno Lage disse que considerou o resultado injusto. Não concordas então com estas declarações de Bruno Lage ao assumir que o empate teria sido o resultado mais justo, tendo em conta depois também a segunda parte em que o Benfica acabou por equilibrar aqui as contas? Então não concordo e acho que até devíamos ter ganho, mas não ganhámos, pronto. Agora, não, percebo do ponto de vista do Bruno Lage, como treinador da equipa que perdeu, queria um bocadinho mais e, portanto, agora também percebo as limitações do próprio Bruno Lage quando coloca os jogadores em campo, como acabei de dizer. Portanto, acho que faz sentido que ele queira mais, eu também queria, mas temos que lidar. Muito bem. Vamos ao Gabriel Alves. Gabriel, foi um derby quentinho, podemos dizer. Olhando para as estatísticas, o Sporting esteve melhor na primeira parte, o Benfica tentou correr atrás do prejuízo na segunda, mas ainda assim, e se formos ao pormenor, o Sporting teve 6 remates enquadrados com a baliza, o Benfica apenas 2. O Benfica não conseguiu ser irreverente perante um Sporting que parece que ganhou aqui um ânimo diferente, também com a chegada de Rui Borges, ainda que só tenham passado 3 dias. A atitude foi diferente daquela que havia com o João Pereira? Boa tarde. Acima de tudo, a atitude. Porque, obviamente, o Rui Borges chegou e aquilo que se revela mais é o seu discurso, a sua comunicação, a sua capacidade de falar para fora e para dentro, naturalmente. Nós estamos lá para ir ver o que é que ele diz para dentro, mas percebe-se que tem essa capacidade de falar para o balneário. De resto, esse discurso, essa comunicação, põe os jogadores também numa situação que é esta, pura e simplesmente. Isto agora é connosco. Não há desculpas, não há justificações. Portanto, temos que mostrar que estamos cá, que somos capazes, que somos futebolistas, que somos profissionais e, obviamente, que temos caráter, que temos determinação, temos atitude e isto, na alta competição, seja a modalidade em que for, obriga a fortes sacrifícios durante, digamos, o jogo que se está a disputar. Basta olhar para o ténis, basta olhar para o basquete, basta olhar para o futebol americano, basta olhar para o cricket, basta olhar para tudo o que é modalidade em que, de facto, há competição. Portanto, os profissionais, aqueles que se entregam, têm que, numa determinada altura, não há justificação. Portanto, acho que aí o Rui Borges esteve muito bem, porque aquilo que fez foi mínimo em termos de alteração,
os jogadores são capazes de poder absorver determinado tipo de situações técnico-táticas, porque são profissionais, e eles admitiram, têm cultura para isso, e obviamente que o resto há de vir depois, as rotinas têm que se ganhar, aquilo que se dizia antigamente e que hoje pouco se fala, os chamados automatismos, que o Inácio, que está aqui connosco, tão bem sabe, obviamente que isso vem a seguir. Ontem foi a atitude, o discurso e uma certa mudança naquilo que é a linha tática do Sporting. Quanto ao Benfica, eu acho que Bruno Lage viu um jogo diferente daquele que nós vimos, pronto, está no seu entender, é a sua opinião, respeita-se, mas não viu o jogo que nós vimos. A verdade é que o Benfica tem ultimamente tido melhores resultados que exibições, esse é um fator que tem sido linear. A verdade é que há um dia que não ganha, portanto o resultado não é, já tinha tido um empate frente ao Rio Ave, portanto o ABS, não é Rio Ave, portanto o Aves, ao ABS, e obviamente que ontem perdeu. Um Benfica que parece que tem limitações, eu ouvi o João Pinto há minutos atrás. Ia-te perguntar precisamente isso, Gabriel Alves. Mas gasta dinheiro. Quando chegamos ali à área das transferências, o Benfica é daqueles que investe mais. Só que depois perde valor de mercado, vai-se ao transfer market e aquilo tudo perde market. Ia-te perguntar... não tem rentabilidade. Portanto, é preciso saber comprar. Não é só o Benfica e todos os clubes que estão naquilo que se chama alta competição. E não podem ser governados por agentes, têm que ser governados por líderes, que são, naturalmente, estruturas que têm à cabeça um presidente. Portanto, isto é para os clubes todos, não estou a falar só do Benfica, estou a falar dos clubes na sua generalidade. Mas, Gabriel, olhando aqui para a primeira parte, e se formos ver o jogo e o resumo deste jogo, a melhor oportunidade do Benfica pode-se dizer que foi com o Cockchu naquele remate. E na segunda parte também foi um livre, também foi isso. Exatamente. Mais nada, o Amdouni que chegou e que entrou a titular, não sei se era um ataque volante que o Benfica precisava, quando ele não é um ponta de lança fixo, portanto ele é um 9,5. Justifica-se aqui a necessidade do Benfica ir ao mercado em janeiro e procurar um avançado? Mais um ponta de lança? Pronto, ok, já lá tem vários. É mais uns, vamos esperar. Vamos ver se alguém quer estes pontas de lança que o Benfica comprou. 23 milhões um, 16 milhões o outro. Olha, o 9,5 custou 2 milhões só. E portanto, a questão é esta. O Benfica teve muitas dificuldades, inclusivamente quando a equipa contrária, e isto aconteceu com o Bolonha, aconteceu ontem com o Sporting, para ficarmos só por aqui, quando a equipa contrária muda de alguma maneira aquilo que é a sua filosofia de jogo, aquela que é, portanto, aquilo que é o normal, o Benfica sente logo dificuldades. Andou, passo a expressão, a apanhar bonés durante a primeira parte no jogo com o Bolonha. Depois, obviamente, acertou as marcações, acertou o jogo, acertou o ritmo de jogo, obviamente. Mas ontem com o Sporting foi exatamente a mesmíssima situação. Portanto, há aqui situações que, de facto, o Benfica tem que pensar muito bem nelas. Quanto ao Sporting, fez o para seu concluir, jogo, Gabriel. Sofreu, mas conseguiu conquistar, portanto, aquilo que era o fundamental para a competição, os 3 pontos. Vou até ti, Augusto Inácio, quero um comentário em relação a este derby, a este jogo de ontem à noite. O Gabriel e o João já fizeram questão de dar aqui a sua perspectiva, mas também contigo analisar mais uma vez as declarações de Bruno Lage, que diz que o resultado mais justo seria o empate, e falar ainda deste efeito de Rui Borges que teve na equipa apenas 3 dias, mas viu-se na primeira parte um Sporting que já não se via desde Rubén Amorim. Boa tarde a todos. Pois, quando estava a assistir à conferência de imprensa do Bruno Lage, eu perguntei, mas se é o Bruno Lage que está a falar ou é o Roger Schmidt? É porque ambos viam num jogo que ninguém viu. E o que eu vi foi realmente um Sporting surpreendente, digo eu, até pelo seu sistema tático, mas como dizia o Rui Borges, e bem, tem que se ter inspiração e tem que se ter atitude. E quando não se tem inspiração, a atitude também pode ajudar a resolver algumas coisas. E o que é que aconteceu foi que o Sporting completamente foi muito melhor do que o Benfica na primeira parte. E quando Bruno Lage diz que teve várias oportunidades na primeira parte para fazer gol, eu só vi aquele ali do Cockchu que o guarda-redes de Israel defendeu, não vi mais nenhuma oportunidade do Benfica. E o Sporting teve as melhores oportunidades, inclusive o Kenda está sozinho à frente do Turbino e o Turbino faz uma grande defesa, por exemplo essa. E o Sporting vai para o intervalo a ganhar por 1-0 e justamente vai ganhar. Simplesmente o Benfica não podia estar a jogar daquela maneira, porque não acertava nenhum passo, não ligava ao jogo. O Amdouni que foi servido, se tivesse lá o Pavlidis também não era servido, porque realmente o Benfica estava bloqueado e roubou muitos passos, nunca ligava ao jogo, estava sempre o Sporting a pressionar no meio campo do Benfica, e o Benfica não conseguiu sair daquelas amarras.
Na segunda parte, sai Florentino e entra Leandro Barreiros, o Benfica avança mais no terreno, na pressão, e o Benfica ganha outra dimensão. É verdade que andou a rondar a baliza do Sporting, mas não teve nenhuma grande oportunidade de gol. Mas o Benfica jogou melhor, é verdade, dominou mais o jogo, teve mais tempo, posse de bola, é verdade. E o Sporting, depois nas transições, até porque deu uma sensação, mas isto é só a sensação que eu tenho, na primeira parte o Sporting correu muito, trabalhou muito, e na segunda parte, fisicamente, a equipa foi abaixo. E com essa substituição que o Benfica fez com o Leandro Barreiros, deu outra dimensão, sinceramente. Foi aquele jogador, aquele médico que entrou lá dentro, tentou ter um remate de cabeça perigoso, enfim, o tempo só talvez não fosse o melhor, ou o cruzamento não fosse o melhor, criou uma situação aí que podia ser perigosa, mas vi realmente um Benfica diferente a assumir o jogo. Há uma frase que eu costumo dizer, e que se aplica aqui assim a este jogo: não tenhas medo de perder o jogo, mas também não tenhas medo de o ganhar. Ora, o Sport não teve medo de perder o jogo e também não teve medo de o ganhar. E o Benfica teve medo de perder o jogo. E acabou por perder. Quando se tem medo de perder o jogo, perde-se mesmo. E o que é certo é que o Sport tem uma vitória que vale muito mais que os 3 pontos. Aquilo em relação ao futuro, e agora que o Rui Borges teve 3 dias, as coisas podem melhorar muito. O Sport ainda está longe de ser uma equipa competitiva. É um boost de confiança. Que duram os 90 minutos, mas diria que o Sport está no bom caminho e esta vitória foi muito importante. Muito bem. E antes de fecharmos aqui esta análise ao derby, queria só fazer uma ronda rápida pelos 3, para darmos um sinal mais e um sinal menos aos jogadores que estiveram nesta partida. Começo por ti novamente, João Pinto. Quem é que esteve melhor e quem é que esteve pior? O meu sinal mais dentro do Benfica, eu vou só analisar o Benfica e deixar o Sporting para o Inácio. No Benfica gostei muito do Turbini e do Leandro Barreiro, da maneira como jogaram. Sinal menos, Florentino e a falta de um ponta de lança. Gabriel Alves? Olha, o capitão do Sporting é de facto um jogador-chave, o nórdico. Um jogador-chave. Fantástico, não só na atitude, na competência, no caráter, naquilo que dinamiza em termos de o futebol da equipa, seja em que perfil tático for. E sinal menos? Sinal menos, olha Bruno Lage e a tática. Exato. E o desenho do jogo para o derby. É o 12º jogador, então, que eu estava-me a referir a quem estava em campo, mas vou aceitar, Gabriel Alves. Não, mas espera aí, desculpa, 12º jogo, mas os treinadores também jogam. Sim, claro. Também jogam os desafios. Augusto Inácio, vamos a isso. Sinal mais? Não, claramente que o Yulman é aquele pulmão do meio campo do Sporting, é o equilibrador das ações ofensivas e defensivas do Sporting, e claro que ele fez um grande jogo, mas também não posso esquecer, mais uma vez, o Jani Catano, que jogou contra o Benfica, tem sempre aquela veia de marcar gols ao Benfica e gols decisivos. Voltou a repetir a gracinha. E voltou a repetir a gracinha. É um jogador do Catano. Em relação ao pior, olha, há um jogador do Benfica que eu gosto muito, mas mesmo muito, mas que ontem teve uma primeira parte infeliz. A segunda não, a segunda foi boa, mas a primeira foi muito infeliz, que é o Tiago Araújo. Realmente cometeu ali... Tomás Araújo. Tomás Araújo, sim. É um jogador que é certinho, que é um jogador e muito equilibrado, e ontem teve uma primeira parte, falhou muitos passes, falhou na marcação também ao Guilherme. Enfim, teve algo nervoso e não esperava isso dele, e sinceramente eu podia dizer mais outro jogador do Benfica, mas como ele é tão bom jogador e gosto tanto dele, que também esta crítica é também, talvez para ele perceber que não teve bem. Eu não preciso das minhas palavras para perceber isso, mas eu tenho que dizer a verdade. Muito bem. E com isto o Sporting recupera o primeiro lugar, liderança do campeonato com 40 pontos. O Porto aparece logo em segundo também com 40 pontos. O Benfica atrasa-se um bocadinho e fica com 38 no terceiro lugar. O Braga aparece em quarto com 28. Meus caros, vamos aqui ainda a outro tema que está a marcar o dia. Paulo Fonseca foi despedido do Milan e o senhor que segue é bem conhecido de todos, já temos falado dele aqui muitas vezes no E o Campeão é, e do possível destino que se seguia para Sérgio Conceição. Ora, segundo a CNN Portugal, o treinador do Futebol Clube do Porto partiu esta manhã para Milão e deve chegar esta tarde. Sérgio Conceição está sem treinar desde o final da temporada passada, saiu do Futebol Clube do Porto. O Milan será o 7º clube para Sérgio Conceição, e perguntar-te, Augusto Inácio, vou até ti, é o clube certo para voltar e a estar na ribalta, podemos dizer assim? Olha, há uma coisa que é verdade, ele conhece muito bem o futebol italiano, fala italiano, teve na Lazio, sim,
teve inclusivamente no início desta temporada para ir para a Lazio, segundo notícias. Sim. Conhece muito bem o futebol italiano e de certeza que ele está atento também a esse mercado, mas o Milão é realmente um clube difícil. O Paulo Fonseca teve muitos problemas internos, inclusivamente até com próprios jogadores, que parece que não têm fome de ganhar, não têm fome de títulos, parece que andam ali assim a adornar, a receber o dinheiro ao fim do mês, e querem poucos sacrifícios e querem pouco andamento, como se costuma dizer, para estar numa liga italiana e que tem projetos muito, muito altos. Por isso ele vai bem, até porque ele também vai estar um lado sentimental aqui, vai jogar só o próximo jogo já com a Juventus contra o seu filho, Sim. que é um dado importante, mas eu diria que o Sérgio Conceição está habilitado a treinar estas equipas e atenção àqueles meninos mimados que lá estão, o Sérgio Conceição vai metê-los na ordem, porque o Paulo Fonseca tentou, mas não sei se a estrutura o ajudou, e ele vai ter que se impor, porque senão as coisas podem correr mal para o lado dele, mas acredito no seu sucesso. João Pinto, olhando aqui para o Milan, 8º lugar da Liga Italiana de Futebol, menos 14 pontos para os líderes da Atalanta e o Nápoles, que têm 41 pontos. O Inter ainda tem menos um jogo e tem 40 pontos. Exatamente. Achas que este também é o desafio certo para Sérgio Conceição? Estavas à espera de um outro destino, mas já se falou muito também da Liga Italiana no início da época, como referiu aqui o Augusto Inácio. Não, exato, ele sempre teve muito mercado em Itália e sempre foi um treinador muito desejado em Itália. Outra coisa é dizer que ele vai ter sucesso. Acho que o Augusto Inácio disse bem. O Milan, das duas, uma não sabe quem é que contratou, ou então quer mesmo alguém que mude as coisas por dentro. Porque realmente o Sérgio Conceição não vai aceitar brincadeiras. Portanto, quando ele chegar lá, se as coisas não correrem como ele quer, é capaz, é menino para estar lá um mês, ou então mudar o que tem que mudar e fica lá uns anos. Mas é muito bom treinador, espero que tenha muito sucesso. Gabriel Alves, Paulo Fonseca teve uma passagem curta pelo Milan, depois de 2 épocas bem-sucedidas no Lille, em França. O que é que correu mal com Paulo Fonseca? É realmente culpa do treinador? Ou é algo que também está aqui por dentro da estrutura do Milan que está a dificultar o trabalho? Olha, há várias coisas. Para já, a contratação do Paulo Fonseca não foi, na altura, unanimidade, digamos, dentro daquilo do Milão, porque queriam o Sérgio Conceição. Mas pronto, a partir de determinada altura, venceu a ala que queria o Paulo Fonseca e o Paulo Fonseca acabou por ser, portanto, o escolhido. Paulo Fonseca foi criticado de alguma maneira porque foi substituir, portanto, aquilo que era um homem de princípios, Pioli. E parece que lá na Itália querem, portanto, mais nervo, para não dizer outra palavra. A verdade é que Paulo Fonseca era assim, mesmo como treinador, educado, correto, aquele perfil que ele tem. A partir de uma altura começou a criticar os árbitros à linha, começou a ser agressivo, portanto, provavelmente para fazer o contraste com o tal Pioli. E depois teve um problema ali que eu penso que é o grande, para já, o primeiro grande problema que o Sérgio Conceição tem, mas o Sérgio Conceição está perfeitamente dentro do assunto, naturalmente sabe, que se chamam 2 jogadores. Um é espanhol, que é Theo Hernández, espanhol, francês, espanhol. O outro chama-se Rafael Leão e é português. Das duas, uma, ou entram nos eixos, ou então têm que ser postos no mercado. Querem ir embora, vão procurar desafio, façam a Guardiola. Olha, queres ir embora, tens um desafio melhor, ok, fala com a administração, pagam aquilo que têm que pagar e depois está a andar. Portanto, porque senão, estes 2 meninos, eu não queria entrar muito, mas tenho acompanhado muito perto esta situação, são 2 destabilizadores daquilo que é o plantel. Portanto, o seu valor futebolístico não compensa aquilo que eles não produzem dentro das 4 linhas e a verdade é que Paulo Fonseca sentou-os e depois teve que, obviamente, nunca teve o apoio da administração, porque nunca disse nada e o não dizer nada é não apoiar. Portanto, há aqui outros interesses, outros jogos, outras situações e, portanto, o Paulo Fonseca acaba por ser despedido quando nada o fazia. Portanto, esta história do Sérgio Conceição já estava a ser tratada, porque ele não aparece pelo acender da luz. E eu deixo para Ancelotti, porque fica já com uma boa nota. Fonseca, a isenção faz parte do trabalho. Estou a citar Ancelotti, que conhece o Milão como as mãozinhas, os pezinhos, tudo dele. Mas estamos sozinhos nas dificuldades. Não está certo, mas infelizmente é assim. Ancelotti, que foi derrotado por Paulo Fonseca na Champions,
o seu Real Madrid, sabe muito bem o que é o Milão. Olha, nesta frase que já fez a mídia italiana, que a publicou sem qualquer tipo de problema, obviamente que diz tudo e fica ao espelho. Para Sérgio Conceição, felicidades, mas ele vai ter que ser muito firme e principalmente com estes dois meninos. Vamos ter de estar atentos esta tarde para também saber dos eventuais desenvolvimentos deste novo desafio de Sérgio Conceição. Lembrar, e como disse muito bem, penso que foi o Augusto Inácio ou o João Pinto, vamos ter, e a confirmar-se esta transferência, Sérgio Conceição vai ter logo o primeiro desafio frente ao filho. É para a Supertaça na Arábia Saudita, Supertaça italiana. As meias finais da Supertaça, dia 3 de janeiro às 7 da noite, Juventus AC Milan. Estamos a terminar, meus caros, e por isso avançamos para já para os campeões e para as notas do dia, e começo pelo Augusto Inácio, nota e campeão do dia. Olha, nota 15 para o Rui Borges, porque entrou muito bem no Sporting, teve um discurso, enfim, que agradou de certeza aos jogadores e também aos adeptos do Sporting. 3 dias, pouco tempo a jogar contra um grande Benfica, e uma vitória muito importante que vai depois, enfim, vincar as suas ideias. Mudou o sistema de jogo, as coisas correram bem, tem muito trabalho para fazer ali, mas entrou muito bem, entrou com o pé direito. Eu não diria que entrou com o pé direito, entrou com os dois pés, entrou em força. Parabéns ao Rui Borges, nota 15 agora, para dar nota 20 no final da temporada, quando o Sporting for campeão. Muito bem, nota positiva para Rui Borges. João Pinto, tens uma nota positiva ou uma nota negativa? Eu tenho uma nota 15 para a crise migratória. Portanto, há sempre uma crise que anda a migrar entre o Sporting, o Benfica e o Porto. É esta crise migratória. Portanto, agora parece que está na luz, mas está só a 2 pontos de migrar para outro lado qualquer. Mas portanto, não quer dizer que daqui a 2 semanas... Sporting Porto. É isso, vamos já ter um Benfica Braga na próxima semana, depois vamos ter um Sporting Porto daqui a pouco, se calhar há outro Sporting Benfica, não tarda nada também, portanto, vamos andando de crise em crise. Muito bem, fechamos com o Gabriel Alves. Gabriel, menos de 30 segundos, campeão. Olha, e nota do dia. Dou 10 a esta luta dos 3 grandes, porque de facto o futebol praticado está muito aquém daquilo que é para a luta pelo título. É um futebol muito, eu diria, a roçar muitas vezes o medíocre. Deixo ficar uma nota boa para o Samu, 18 golos, 21 jogos, para o Gyökeres exatamente também, porque são eles de facto a grande atração internacional, não é por acaso que são ambos falados na imprensa lá fora. 20 para Jesus Navas, o jogador fabuloso, já teve que abandonar por questões médicas. Em entrevista ao El País, o meu maior título, estou a citá-lo, é o carinho das pessoas. Grande senhor. E para o público do Manchester City, naquele inverno negro que Guardiola passa, não o despediram, aplaudiram-no, cantaram-no. Lindo, maravilhoso, 20 para o público inglês. Meus caros, foi um gosto, muito obrigado por terem estado aqui. Amanhã temos a última edição do ano, estaremos de volta à hora habitual depois do 12:30. Um abraço.